Pessoal, vamos dar uma revisada aí no assunto que foi visto em sala. Múltiplos de um número inteiro. Karine, o que são múltiplos de um número inteiro? É o resultado de uma multiplicação por um número qualquer. Por exemplo, os múltiplos de 3. Aí eu vou lá, né, coloco lá na prova quais são os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, aí reticência. Karine, de onde veio esses números que você colocou aqui? Da multiplicação de 3 vezes qualquer número. Por exemplo, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, verifiquem que é o resultado da multiplicação. Como são múltiplos, eles são infinitos. Então, a gente representa pela reticência. Um outro assunto que foi visto em sala também foi divisores de um número inteiro. É todo número que ao ser dividido torna sua divisão exata, ou seja, resta igual a 0. Aqui no exemplo nós temos divisores de menos 6. Os divisores de menos 6 são os números que ao dividir tornam exata a divisão. Ou seja, os divisores de menos 6 é menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 2, 3 e 6. Eles são finitos. São 8 os divisores de menos 6. Karine, como funciona isso? Como é que eu encontro? Menos 6 dividido por menos 6. Faz o joguinho de sinais. Menos por menos dá mais. 6 dividido por 6 dá quem? Dá 1. Então, aqui nós temos uma divisão exata, né? Isso se você fizer com todos os outros elementos que nós temos aqui, vocês vão verificar que são divisíveis por menos 6, certo? Lembrando que os divisores, eles são finitos. Como nós vimos os múltiplos e os divisores, agora a gente vamos nos aproximar mais e vamos ver os máximos divisores comuns. Nós temos 3 formas de resolução, vou mostrar as 3 para vocês. Decomposição em fatores primos, que vai ser a nossa primeira, que é o quê? É decompor número por número. Primeiro eu vou decompor 120, desculpa. E depois eu vou decompor 200. Decompor em fatores primos, ou seja, a divisão que eu vou realizar aqui, desse lado, só pode ser por números primos. Então, 2 é o único par primo, que dá 60. Ainda por 2, que dá 30. Ainda por 2, que dá 15. Ainda não dá por 2, não dá mais por 2, desculpa. Então, vamos por 3. 5 por 5, que dá 1. Esse número decomposto vai ser 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Agora, vamos fazer a decomposição desse. Por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25. Não dá mais por 2, não dá por 3, vamos por 5 agora. Que dá 5 por 5, que dá 1. Vamos pegar agora o resultado, que é 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Vamos colocar esses números aqui decompostos, só para que a gente consiga visualizar melhor, certo? Daí, nós vamos agora verificar os números que se repetem e vamos trabalhar no máximo divisor comum, quando se trata de decomposição em fatores primos, nós vamos trabalhar com os números que se repetem ambos e aqueles que possuem os menores expoentes. Karine, mas ambos possuem o mesmo expoente, então você coloca aqui o que tem o mesmo expoente, 2 ao cubo, vezes o 3 não repete aqui, então a gente não trabalha com ele. 5 ao quadrado e 5, quem é o de menor expoente? O 5. Então, 2 ao cubo dá 8, vezes 5 dá quem? 40. Você descobriu que 40 é o MDC de 120 e 200. Pela decomposição simultânea, professora, como é que eu faço? Pela decomposição simultânea, você faz dos 2 números ao mesmo tempo. Você decompõe os 2 ao mesmo tempo. Pela decomposição simultânea, a gente vai dividir e vai selecionar aqueles que dividiram ambos ao mesmo tempo. Como assim? Vejam, por 2 dá 60 e dá 100. Eu vou selecionar esse porque dividiu 120 e o 200. Agora, por 2, dá 30 e 50. Eu também vou selecionar porque dividi os 2. Por 2, dá quanto? 15 e 25. Então, eu seleciono também porque dividi os 2 ao mesmo tempo. Agora, dá por 2? Não. Vamos por 3.
3, nós dividimos o 5, mas não dividimos o 25. Logo, eu não seleciono. Só iria selecionar se dividisse os dois ao mesmo tempo, certo? Agora, por 5, que dá 1 e 5. Seleciono, porque dividi os dois ao mesmo tempo. E, por final, por 5, que vai dar 1 e 1. E agora, para nós sabermos o MDC desses dois números, através da decomposição simultânea, a gente vai multiplicar os que foram selecionados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Verifiquem que dá o mesmo resultado. A gente só tem que se atentar mesmo em qual a gente vê a facilidade de fazer. E nós temos um terceiro, que é o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides, ele é conhecido como jogo da velha pelos alunos. E aqui nessa parte do meio, a gente coloca o dividendo e o divisor. Quem é o dividendo? É sempre o maior número. O divisor é sempre o menor. E aí, a gente realiza uma divisão. Os números que vão ficar aqui em cima é o quociente, os que vão ficar aqui embaixo é o resto. Percebam, 200 dividido por 120 dá 1. 1 vezes 120, 120. Menos 200, resta quanto? 80. O que é resto, diferente de zero, eu trago, passa a ser divisor. 120 dividido por 80 vai dar 1. 1 vezes 80 dá 80. Menos 120, sobrou quem? 40. O que é resto diferente de zero passa a ser divisor. 80 dividido por 40 dá 2. 2 vezes 40 vai dar 80. Menos 80, 0. Cheguei no meu resto zero. Vou no meio do meu algoritmo, verifico onde é que tem verifico o último número. Esse último número é o resultado do meu MDC. O último número da filinha do meio. Sempre. É o último divisor, que seria o 40. Agora, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Quando se trata de máximo divisor comum, vocês podem utilizar qualquer uma das três, certo? Todas elas vocês vão encontrar o mesmo resultado. Pelo mínimo múltiplo comum, pela decomposição em fatores primos, nós vamos decompor, como nós fizemos nesse instante, os três números, né, de forma individual. Aí, vamos lá, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Decomposto esse número. Agora, por 2 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Então, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Por 2 que dá 15, por 3 que dá 5, por 5 que dá 1. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 5. Vamos pegar os números decompostos agora. 2 vezes 3 ao quadrado e 2 vezes 3 vezes 5. No mínimo múltiplo comum, nós vamos agora trabalhar com os números que possuem os maiores expoentes e com aqueles que não se repetem. Então, aqui, quem é que possui o maior expoente dos dois? 2 ao quadrado. Vezes, quem é que possui o maior expoente do 3? 3 ao quadrado. Vezes o 5. Agora, no mínimo múltiplo comum, a gente trabalha com aquele que não é em comum com os demais. Agora, nós vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 ao quadrado dá 9, vezes 5. 9 vezes 4, 36, vezes 5, 180. Então, o mínimo múltiplo comum desses três números é 180. Nós temos o segundo método de resolução, que é pela decomposição simultânea, que é quando a gente divide todos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Por 2, essa aqui a gente não seleciona, a gente só faz a decomposição normal. Por 2 dá 6, 9 e 15. Por 2 dá 3, 9 e 15. Por 3 agora dá 1, 3 e 5. Por 3 vai dar 1, 1 e 5. Agora por 5, que vai dar 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. Veja que nós tivemos dois métodos de resolução e chegamos ao mesmo resultado, certo?